Fala galera, beleza? Estamos aqui para a gente fazer a questão do Enem 2020. Questão importante, né? Por ser o Enem 2020, o Enem mais recente, então é importante que a gente resolva essas questões. E, enfim, eu vou deixar a questão aí, você pausa o vídeo, tenta fazer e depois acompanha a solução comigo, tá certo? Então vamos lá, ó. Seguinte, espero que você tenha lido e o que a gente tem de dados aqui? Primeiro, a gente tem que a distância entre cada semáforo desse é de 500 metros e eu já anotei aqui pra gente. A gente tem também que entre esse semáforo aqui, ó, até certo ponto, ele tem uma aceleração, né? O veículo tem uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado e uma velocidade de 72 quilômetros por hora, que dividindo por 3,6, a gente encontra 20 metros por segundo, que a gente precisa trabalhar no Sistema Internacional de Unidades, beleza? E o que acontece? Já que a gente tem essa velocidade, temos essa aceleração, a gente entende que até certo ponto, até ele atingir, né, essa velocidade final de 72 km por hora, que é a mesma coisa que 20 metros por segundo. Então, até esse veículo atingir essa velocidade de 20 metros por segundo, o movimento dele é um movimento uniformemente variado, vai conter uma aceleração. Então, como a gente não tem um tempo aqui, a gente aprende lá que a gente usa a equação de Torricelli. Então, vamos usar para a gente descobrir até onde esse veículo vai para atingir essa velocidade de 20 metros por segundo. Então, vamos fazer. Ó. Por Torricelli, né, a gente tem que velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, né, mais 2 vezes a aceleração vezes essa distância, certo? O que a gente tem que fazer? Ó? A velocidade final que a gente tem é essa de 20 metros por segundo ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar ao quadrado. A velocidade inicial é zero. Por quê? Esse veículo parte do repouso. Então, aqui vai ficar zero ao quadrado. Beleza. Mais 2 vezes a aceleração, que é 1 metro por segundo ao quadrado, vezes essa distância, que é o que a gente quer encontrar. Então, aqui ó, a gente vai ter 20 ao quadrado é 400. A gente vai ter 0 ao quadrado é zero, né? E aí, vai ficar com zero, mais 2 vezes 1 é 2, vezes a variação do espaço. Fazendo as contas, a gente vai ter ó, que 400 é igual a 2 vezes ΔS, e a gente encontra que ΔS vai ser igual a 400 dividido por 2, então o nosso ΔS vai ser igual a 200 metros. O que isso quer dizer para a gente, né? Quer dizer o seguinte, ó, que para ele atingir essa velocidade de 20 metros por segundo, ele percorre aqui, a partir desse ponto zero, né? Ele percorre 200 metros. Então, vamos supor que mais ou menos aqui, ó, seja o 200 metros, beleza? Seguinte, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa encontrar, porque na questão fala que ele precisa estar a 100 metros de cruzar o semáforo. Então, aqui, se aqui tudo tem 500 metros, ele precisa estar aqui no espaço 400 aqui, para aí o semáforo começar a mudar. Então, vamos supor que nesse pontinho aqui, ó, aqui vai ser nosso 400 metros. Sempre ele vai precisar estar a 100 metros de distância do semáforo para mudar. Então, vamos continuar. A gente já encontrou que ele percorre 200 metros e aí ele tem a velocidade de 20 metros por segundo. A partir desse ponto, a partir desse 200 metros aqui, a velocidade passa a ser constante. Então, vou anotar aqui para a gente, ó, depois de 200 metros, né, a gente vai ter a velocidade constante. Então, aqui, para a gente lembrar, a velocidade vai ser constante, beleza? Então, primeiro, a gente precisa encontrar quanto tempo ele leva para atingir esses 200 metros, né? Então, vamos calcular aqui abaixo antes da gente iniciar lá em cima. Então, o que a gente vai utilizar? A gente já sabe a aceleração, então a gente pode utilizar a seguinte equação. Ó. Velocidade é igual a velocidade inicial, né, mais a aceleração que multiplica o tempo. Qual que é a velocidade final? É aquela lá de 20 metros por segundo. A inicial a gente sabe que é zero. E a aceleração é de 1 metro por segundo ao quadrado, que multiplica o tempo. Então, a gente tem que o tempo é igual a 20 segundos. E aí, novamente, o que significa esse tempo aqui de 20 segundos? Significa que ele demora 20 segundos para atingir essa distância de 200 metros a partir desse ponto inicial, beleza? Então, a gente já tem aqui 20 segundos de instante de tempo. O que acontece, né? Agora a gente vai aqui para depois dos 200 metros, onde a velocidade é constante. Lembrando, a gente está aqui nos 200 metros, depois daqui a velocidade é constante. Então, já anotei aqui para a gente.
Só que ele precisa estar a 400 metros do semáforo para aí o semáforo começar a mudar. Então, vamos encontrar quanto tempo é que ele vai precisar para chegar nesse 400 metros. Vamos lá. Então, é o seguinte, ó. Como aqui o movimento é uniforme, já que a velocidade é constante, a gente vai utilizar a seguinte coisa. A velocidade é constante e é igual a 20 metros por segundo, que é a mesma velocidade que ele atingiu. Então, ele atingiu 20 metros por segundo e aí essa velocidade passou a ser constante. Então, o que a gente vai utilizar? Vai utilizar aquela famosa equação do sorvete, eu acho que é conhecida por muita gente, né? Então, é o seguinte, ó, espaço final é igual ao espaço inicial, né, mais a velocidade que multiplica o tempo. O que vai acontecer? Qual que vai ser nosso espaço final aqui? É onde a gente quer chegar, que é nesses 400 metros, para depois esse semáforo mudar. Então, a gente vai fazer 400 é igual. Qual é o espaço inicial? A gente está calculando a partir desse 200 metros. Então, nosso espaço inicial vai ser 200 metros. Beleza? Mais a velocidade, que é 20 metros por segundo, vezes esse tempo. Fazendo as contas, a gente vai ter 400 menos 200, vai ser igual a 20t. E aí, a gente vai ter que 200 é igual a 20t. Então, t só pode ser 200 dividido para 20, beleza? Então, o t vai ser o quê? A gente pode simplificar aqui esse zero com esse zero, né? A gente vai ter que t é 20 dividido para 2, que é 10 segundos. Então, o que a gente entendeu aqui até agora da questão? Para o sinal A aqui, o semáforo A, ele abrir, ele percorreu 400 metros, né? Só que ele percorreu esses 400 metros em quanto tempo? Ele percorreu com 20 segundos mais esses 10 segundos. Por quê? Esses 20 segundos foi para chegar, nos 200 metros. E depois dos 200 metros, para chegar nos 400 metros, ele percorreu mais 10 segundos. Então, a gente tem que, para o semáforo A ele abrir, então, eu vou colocar aqui, ó, A abre com 20 segundos mais 10 segundos, que é igual a 30 segundos. Então, o semáforo A, ele abre com 30 segundos, beleza? E agora, vamos fazer aqui para os outros. Para o B abrir, então, eu vou colocar aqui, ó, para B. Então, para B abrir, a gente vai fazer outra conta. O que vai ser? A gente chegou nesses 400 metros aqui. Para B abrir, a questão fala que para um semáforo abrir, a gente tem que estar a 100 metros dele, ou seja, 100 metros de chegar nesse semáforo. Então, a gente tem aqui, ó, 400, chegou no A é os 500 metros, já que aqui tudo é 500 metros. E aí, antes da gente chegar no B, a 100 metros de chegar no B, que a gente vai marcar mais ou menos aqui, a 100 metros aqui, a gente vai ter 900 metros. Vai estar no espaço 900 metros. Por quê? Porque, ó, se a gente somar, ó, 500 metros chegou no A, mais 500 metros chegou no B. Então, 500 mais 500 dá 1.000. Porém, a gente precisa estar a 100 metros de distância do B. Então, ó, 1.000 menos 100 dá esse 900 aqui. O que acontece? Para o sinal de B abrir, a gente precisa chegar nesse 900 metros. Só que a gente já está aqui nesse 400. Então, aqui continua a velocidade sendo constante. O que a gente precisa fazer, então? O nosso espaço inicial vai ser quem? Vai ser os 400 metros, que é onde a gente está, né? E o nosso espaço final vai ser justamente onde a gente quer chegar, que é os 900 metros. E aí a gente usa a mesma equação para fazer. Então, vai ficar sorvete, né? Aquela equação de sorvete. Aí, espaço final espaço é igual a espaço inicial, mais a velocidade que multiplica o tempo. Espaço final, os 900. Espaço inicial, os 400. Mais a velocidade, que é de 20 metros por segundo. Novamente, a velocidade é constante. Então, o que a gente vai fazer? Vai fazer as contas, ó, 900 menos 400 é igual a 20 vezes t, certo? 900 menos 400, a gente tem 500 é igual a 20t, certo? E aí, a gente vai ter o seguinte, ó, que t vai ser igual a 500 dividido por 20. E aí, novamente, a gente pode simplificar. Ó. Simplificou. A gente vai ter que t vai ser igual a 50 dividido por 2. Então, t vai ser 25 segundos. Porém, para o sinal B abrir, não é 25 segundos, porque ele já percorreu, já teve esse tempo aqui de 20 segundos, mais 10 segundos para o A abrir. Então, a gente vem desde o A lá para chegar no B. Então, para o sinal B abrir, ó, vou colocar aqui o B
abre, né, com quanto tempo? Com 30 segundos, né, que é o que a gente demorou até chegar no A, mais o tempo que a gente demorou para chegar no B, que é 25 segundos, que a gente acabou de calcular. Então, o B abre com 55 segundos, beleza? Então, vamos lá que está acabando. Agora, ó, para C, vou colocar aqui mais embaixo, porque está faltando espaço para mim. Então, ó, para C, ou seja, para C abrir, mesma coisa, vamos analisar. Se a gente já está aqui, chegou nos 900, beleza? Chegou nos 900, aí aqui, que fica 500 mais 500, aqui chegou no B, 1000, e a gente tem que estar a 100 metros do C. Então, se aqui é 500, mais 500, mais 500, 1.500. Então, o C está em 1.500 aqui, na distância 1.500. Só que a gente precisa estar a 100 metros dele, ou seja, 100 metros antes de chegar nele. Então, aqui, ó, vamos supor que seria aqui, só pode ser 1.400 metros, ou seja, é no espaço 1.400 metros, beleza? O que a gente pode fazer para C? A mesma coisa, é só repeteco. Então, a gente está partindo do 900, que seria o nosso espaço inicial, e a gente quer chegar em 1.400 metros, que seria o nosso espaço final. Vamos lá, então. O que a gente vai fazer, então? A velocidade continua sendo constante, né? Então, o nosso espaço final seria o 1.400 metros, nosso espaço inicial seria os 900 metros. E aí, repeteco. Velocidade, o espaço é igual espaço inicial mais velocidade que multiplica o tempo. O espaço inicial é quem? Afinal, quer dizer é quem? É o 900. É 1.400, desculpa. 1.400, então, é igual a 900, que é o espaço inicial, mais a velocidade de 20, né, metros por segundo, vezes o tempo. Aí fica, ó, 1.400 menos 900 vai ser igual a 20t. Repeteco. O que acontece? Ó, 1.400 menos os 900, a gente vai ter quanto? Vai ter 500. Então, 500 é igual a 20t. Com isso, ó, t vai ser 500 dividido para 20. E aí a gente consegue simplificar esse zero com esse zero. Vou colocar aqui, ó, que t vai ser igual a quem? 50 dividido por 2, t vai ser igual a 25 segundos. O que acontece? E aí, então, ó, para C, vou colocar aqui, C abre com quanto tempo? C vai abrir com esses 55 segundos que a gente demorou para chegar no B, mais esse resto aqui, né, que é os 25 segundos que a gente demorou para chegar no C. Então, C vai abrir com 55 segundos que a gente já tinha gasto, mais esses 25 segundos que a gente encontrou agora. Então, C vai abrir com 80 segundos. Beleza? É isso. É uma questão boba, é mais repeteco, mas a gente precisa ter atenção aqui nessas informações que a questão dá, cuidado com as unidades e saber usar, saber entender aqui onde que a trajetória começa a ser com velocidade constante e onde ela inicia, que ela inicia com no movimento uniformemente variado. Então, cinemática básica. Mas é isso. Espero que você tenha entendido. Até a próxima.